Olá, queridos alunos, tudo bem? Meu nome é Mário Neto, serei professor de Química de vocês. E para a aula de hoje nós vamos estudar sobre atomística e estrutura do átomo. Bom, estes são cientistas que já apresentaram propostas sobre o modelo atômico. Nesta foto nós temos o Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, e quem acertar o nome deste camarada vai ganhar um presente todo especial. Aqui nós temos as principais características do modelo atômico de Dalton, mas nós vamos acelerar nossa aula. Aqui são as principais características do modelo atômico de Thomson. Esse aqui slide tem um experimento de Rutherford. Aqui estão as principais características do modelo atômico de Rutherford. Segundo ele, o átomo apresenta duas regiões, o núcleo e a eletrosfera, e há um imenso vazio entre essas duas regiões. O núcleo é pequeno, é denso, embora concentre quase toda a massa do átomo. No núcleo estão as partículas subatômicas prótons, que apresentam carga elétrica positiva. Por esse motivo, o núcleo apresenta carga elétrica positiva. Já a eletrosfera estão os elétrons, girando ao redor desse núcleo. Apresenta carga elétrica negativa devido aos elétrons serem negativos. O tamanho da eletrosfera poderia ser de 100.000 a 1 milhão de vezes maior que o núcleo. Para melhor entendimento, esse modelo ficou conhecido como Sistema Solar, onde o Sol seria o núcleo e os elétrons seriam os planetas girando ao redor do Sol. O modelo atômico de Niels Bohr é um melhoramento do modelo atômico de Rutherford, uma vez que Bohr estudou com Rutherford. Portanto, Bohr propôs um modelo de estrutura atômica para explicar o que Rutherford não conseguia. As principais características: os elétrons estão em órbitas circulares ao redor de um núcleo central, sem absorver nem emitir energia espontaneamente. O átomo possui um número limitado de órbitas, que pode variar entre 1 e 7 níveis de energia, também chamado de camadas eletrônicas. E essa quantidade de níveis ela vai depender de elemento químico para elemento químico. Essas camadas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. O importante salientarmos e lembrarmos que a camada K, que é a primeira camada, é a mais próxima do núcleo. E ela possui a menor quantidade de energia. E essa energia vai crescendo até chegar à camada Q, que apresenta a maior quantidade de energia. Quando olhamos para essa imagem, nós podemos observar que há elétrons distribuídos por camada. Vamos prestar mais atenção neste elétron aqui. Ele vai ganhar energia. No momento que ele ganhar energia, ele vai saltar de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia. Neste momento, nós chamamos de estado excitado, onde o elétron é instável. Quanto mais distante do núcleo estiver esse elétron, maior será a energia dele. Em outro momento, este elétron aqui ele vai perder energia. E olha o que vai acontecer. Ele vai saltar de uma camada de maior energia para uma camada de menor energia. Essa diferença de energia vai ser liberada na forma de onda eletromagnética. Uma pequena faixa dessas ondas eletromagnéticas elas podem ser visíveis para a gente na forma de cores. Aqui eu tenho uma pequena imagem para mostrar os saltos de elétrons e as várias cores que podem dar origem. Esta animação representa o modelo atômico de Bohr, onde podemos observar o núcleo, onde estão as partículas subatômicas, prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde se encontra a partícula elétrons. Importante é sabermos que o átomo de Bohr não é plano, como está essa imagem, mas sim, mais ou menos como está esta outra imagem aqui embaixo, onde suas camadas estão dispostas em várias posições. Aqui nesta tabela estão algumas informações que serão muito importantes para nós lá na frente. Aqui estão informações de prótons, nêutrons e elétrons. Vamos falar de cargas elétricas. A carga elétrica de um próton é mais 1.
a carga elétrica de um elétron é -1. E a carga elétrica de um nêutron é 0, porque não apresenta carga elétrica. Agora a massa relativa. Isso aqui é o mais importante agora. A massa relativa é como se fosse uma comparação ou uma relação da massa entre essas partículas. É mais ou menos assim. Se eu comparar a massa de um próton com a massa de um nêutron, eu vou observar que os dois apresentam praticamente a mesma massa, que é 1. Porém, quando eu comparo a massa de um próton com a massa de um elétron, eu vou observar que a massa de um elétron é 1 dividido para 1840. Isso significa dizer que esse resultado seria mais ou menos isso aqui, gente, ó. Ou seja, a massa do próton é 1 e a massa de um elétron é 0,0005 em relação à massa de um próton. Ou seja, 1840 vezes menor do que a massa de um próton. O que eu concluo com isso? Que prótons e nêutrons são praticamente as únicas partículas que apresentam massa. O elétron tem uma massa tão pequena, mas tão pequena, que é insignificante. Eu nem conto mais com a massa do elétron a partir de agora. Então, quando eu falar em massa, eu estou falando que apenas prótons e nêutrons apresentam massa significante, massa relativa. Agora vamos estudar a identificação dos elementos químicos. Vamos começar com a diferenciação dos átomos. Por que um átomo é diferente de outro átomo? Porque o átomo de carbono ele é diferente do átomo de ferro, que é diferente do átomo de ouro, que é diferente do átomo de enxofre. Essa diferença entre os átomos é devido à presença de prótons no seu núcleo. Então, todo átomo que apresenta 6 prótons no núcleo são átomos de carbono. Todo átomo que tiver 26 prótons no núcleo são átomos de ferro. Todo átomo que apresentar 79 prótons no núcleo são átomos de ouro. Assim será para o enxofre. Todos os átomos de enxofre apresentam 16 prótons no núcleo. Quando olhamos a tabela periódica, nós vamos observar que os elementos químicos eles são identificados por um símbolo. Esse símbolo pode ser uma letra maiúscula, como é o caso do hidrogênio, como é o caso do oxigênio, como é o caso do carbono, como é o caso do urânio, aqui embaixo. Mas também ele pode ser identificado por uma letra maiúscula junto de outra letra minúscula, como é o caso do lítio, como é o caso do ferro, como é o caso do cloro. Os elementos químicos são diferenciados pela quantidade de prótons, que eu vou chamar de número atômico, e esses prótons estão no núcleo do átomo. Portanto, quando eu olho aqui a tabela, eu observo que o hidrogênio, todo átomo do elemento químico hidrogênio, apresenta apenas um próton no núcleo. Quando eu olho aqui para o carbono, todo átomo de carbono apresenta 6 prótons no núcleo. Quando eu olho para o iodo, eu observo que todo átomo de iodo tem 53 prótons no núcleo. O que é importante, a partir de agora, nunca mais esquecermos, é que esse númerozinho que está aqui em cima, número 1, número 6, número 53, vou dar mais alguns exemplos aqui. Do ferro, 26, do urânio, 92. Esses números que eu marquei e circulei, eles são chamados de número atômico, que é a mesma coisa que número de prótons que estão no núcleo do átomo. Como eu já havia falado, o número atômico é o número de prótons existente no núcleo. Mas o número atômico ele vai ser representado pela letra Z. Então, quando eu falar de letra Z, você já vai saber que é número atômico. O número de prótons vou representar pela letra P. E o número de elétrons, a partir de agora, eu vou representar pela letra E. Num átomo cuja carga elétrica é 0,
o número de prótons ele é igual ao número de elétrons. Por exemplo, no caso do carbono, que eu vi na tabela periódica que ele tem 6 prótons, então o carbono também tem 6 elétrons, tá? Vai servir para todos os outros átomos cuja carga elétrica seja igual a 0. O número de massa, isso aqui é importantíssimo para a gente a partir de agora e não podemos mais esquecer. O número de massa, que é representado pela letra A, ela é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. O número de nêutrons, que é representado pela letra N, é a subtração do número de massa pelo número de prótons. Então vai ficar essa expressãozinha matemática aqui, ó. Nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. Aqui veremos a representação dos elementos químicos. Então observe aqui. O X e o Y são os símbolos do elemento químico, que poderia ser o C do carbono, que poderia ser o Ag da prata. E o que é importante nunca mais esquecermos a partir de agora é onde estão as informações do número de massa e do número atômico. Para ser mais fácil, começamos pelo número atômico. O número atômico sempre vai estar na parte inferior do lado esquerdo do símbolo, ou seja, onde está a letra Z. Então, olhando para este exemplo aqui marcado, o número 6, que está na parte esquerda e inferior, é justamente o número atômico, ou seja, o número de prótons do elemento químico carbono. No segundo exemplo, nós podemos ver que a prata ela tem número atômico de 47. Pronto, basta isso. Agora vamos ao número de massa atômica. O número de massa atômica ela virá na parte superior do símbolo do elemento químico, mas podendo vir do lado esquerdo ou do lado direito desse símbolo. No caso do carbono, o número 12, que é o número de massa, está representado do lado direito. Já na prata, 108, que é o número de massa atômica, está representada do lado esquerdo do símbolo. Não tem problema, pode vir das duas maneiras. Bom, vamos às questões avaliativas. Vou comentar um pouco de cada uma. Para ser rápido, vou resumir. Esta imagem representa um modelo atômico de Bohr. Aqui eu tenho 3 afirmações sobre o modelo atômico de Bohr. Após vocês lerem essas 3 afirmações, você vai ter que responder essa pergunta. Qual o número do elétron que apresenta a maior quantidade de energia? Nós temos aqui 4 elétrons em evidência. Elétron 1, 2, 3 e 4. Um deles apresenta a maior quantidade de energia. E você vai marcar aqui qual seria esse elétron. Na questão número 2, nós temos a seguinte frase. No modelo atômico de Bohr, os átomos são constituídos por um núcleo de carga elétrica, onde estariam concentradas. Ao redor do núcleo estariam distribuídos Esses espaços aqui vão ser preenchidos por essas palavras, conforme a alternativa que você julgar ser a correta. Na terceira questão, fala um pouco do vidro. O vidro é um material constituído de silício. E está aqui a representação do silício. E a pergunta é: qual a quantidade de massa atômica do silício? Então, dentre essas alternativas, você vai ver qual é a alternativa que tem um número exato de massa do silício. Na questão número 4, que é semelhante à anterior, agora está representado o estrôncio. Eu quero que você marque a alternativa que indica a quantidade de prótons do estrôncio. Na questão número 5, nós temos aqui uma representação do modelo atômico de Bohr. E aqui estão as 3 subpartículas desse átomo. Eu tenho uma partícula negativa, uma positiva e uma que não apresenta carga. Nesses espaços, você vai escrever o nome dessas partículas e escolher entre as alternativas A, B e C qual a sequência correta dessas partículas aí.